Como cristãos, somos chamados por Deus, como diz o apóstolo Paulo, para sermos embaixadores de Cristo. Mas a fim de cumprir essa gloriosa tarefa, nós temos que sair de nossos círculos cristãos de isolamento, saindo da nossa zona de conforto, aprendendo assim a preencher uma lacuna, a como construir a ponte entre a igreja e o mundo de nossos dias. Foi exatamente isso que Cristo fez entre nós e Deus. Ouça, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo, Jesus, o qual se entregou por si mesmo como resgate por muitos. Cristo foi a ponte entre nós e Deus. Por falar em pontes, elas são fascinantes, não é verdade? As pontes são projetadas para unir as coisas, superar obstáculos, conectar dois pontos distantes. Como discípulos de Jesus Cristo, nós temos o mesmo privilégio. Podemos também ser construtores de pontes para Cristo. Que tipo de pontes ainda restam para serem construídas? Os não cristãos muitas vezes têm barreiras que os impedem de considerar Cristo. Barreiras intelectuais, culturais e morais. E nós podemos ser as pontes de Cristo para a proclamação do Evangelho. Assim como Jesus deixou o céu para vir e se misturar com o mundo pecador, Ele nos deixou com a gloriosa tarefa de alcançar de maneira criativa o mundo ao nosso redor com as boas novas. Mas como alguém se torna um construtor de pontes para Cristo? Embora seja verdade que nós precisamos entender a teologia e a mensagem do Evangelho, nós precisamos também entender os não cristãos, aquilo que eles acreditam, como pensam e como são impactados pela cultura de hoje. Somente então, como embaixadores de Cristo, nós nos tornamos a ponte entre Cristo e o mundo, comunicando o Evangelho eterno no contexto da mentalidade não cristã. Além disso, aquele que decide ser a ponte de Cristo assume o compromisso de compreender pessoas que vêm de diferentes origens, crenças, com o propósito intencional de tornar o cristianismo relevante para essas pessoas. Para se tornar um construtor de pontes, porém, nós temos que passar por um processo de pelo menos 3 passos. Em primeiro lugar, precisamos examinar o problema de isolamento encontrado na vida de muitos que dizem serem seguidores de Deus. Em segundo lugar, precisamos aprender sobre o modelo de Cristo para o ministério, que nos ajudará a superar o problema de isolamento. E, finalmente, somente nesse momento nós descobriremos como a nossa vida pode, de fato, ser uma ponte entre Cristo e o mundo. Vamos ao primeiro deles, isolamento. Infelizmente, muitos que dizem seguir a Cristo vivem completamente isolados da realidade cultural de nossos dias. Muitas vezes, com receio de se contaminar com o mundo, decidem viver separados e se esquecem que, mesmo não sendo do mundo, deveriam dedicar sua vida para alcançar pessoas que estão ali ao seu redor. O próprio Jesus Cristo teve essa preocupação em sua especial oração a Deus Pai em João 17. Ouça, eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Percebem? Mesmo não sendo do mundo, nós somos enviados ao mundo por Cristo, como seus discípulos. Mas como? Seguindo o modelo e exemplo do Mestre. E aqui vamos ao segundo passo. O modelo de Cristo foi baseado no próprio caráter de Deus. A Bíblia nos apresenta um Deus que busca continuamente o homem entrando intencionalmente no contexto cultural da humanidade. No Novo Testamento nós encontramos Deus buscando o homem, assumindo uma forma contextualizada, a forma de homem. Contextualização significa tornar-se identificado com a parte a ser alcançada e requer romper barreiras culturais para estabelecer uma comunicação relevante e efetiva. A palavra de Deus afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Através da encarnação de Cristo, Deus atravessou uma lacuna cultural gigantesca para buscar o homem e se identificar com ele. Deus assumiu o nosso contexto, a nossa natureza, e ao fazê-lo, Ele rompeu com todas as barreiras que impediu o homem de ter um relacionamento com Ele. E finalmente, da mesma forma que Deus intencionalmente assumiu o contexto da vida humana, nós devemos, como pontes de Cristo, entrar no contexto do mundo de hoje. A base para a nossa missão, portanto, não é encontrada apenas em compartilhar as verdades da nossa fé, mas também na utilização da nossa própria humanidade como um canal real de relacionamento com essa verdade. Portanto, a missão não é apenas compartilhar informação. A missão também é compartilhar a nossa vida, a nossa experiência com Deus. Somente assim nós seremos verdadeiras pontes de Cristo. E então,
O que falta para que você também possa unir alguém com Deus?